Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. E hoje eu gostaria de concluir o pós-jogo que eu fiz ontem de River 1, Palmeiras 2, porque senão ia ficar uma coisa muito grande. Então, porque também me mandaram uma mensagem, duas pessoas, me questionando o porquê que eu questionei o Abel. Não ontem, mas todo esse tempo, porque olha agora o Abel, olha isso, olha aquilo. Então eu gostaria de colocar recortes, partes, colocar em ordem para que essas pessoas ou outras que possam não ter entendido entendam, compreendam. Para mim, eu não mudo uma palavra de que de 2 anos e meio para cá, o Abel Ferreira, para mim, o trabalho dele é de medíocre para baixo, patético. Tudo bem? Isso eu falei sempre, sempre. E que para mim o Abel Ferreira ele está se achando, na minha opinião, o rei da cocada preta. Que se ele não tiver, o Palmeiras não existe. Então vamos lá, vamos colocar em ordem para vocês entenderem. De 2 anos e meio para cá, o Abel Ferreira, pelos resultados e méritos, 2 anos, os resultados que ele teve, méritos dele e da sua equipe, total, todo. Desde o primeiro funcionário do Palmeiras, cozinha, médico, tudo. Que isso foi mérito dele, colocar na cabeça dos jogadores que são vencedores, tudo. Ele, obviamente, quando eu falo ele, é ele e sua comissão técnica inteira. Não só a comissão estrangeira. Cebola, Rogério, isso, todos. Psicóloga, terapeuta, tudo. Só que com os resultados que ele teve, que foi algo estrondoso, foi algo que eu não vi na história do futebol brasileiro, e que ele é um cara extremamente inteligente, eu não vi, mas dali para cá, eu não sei o que aconteceu. Não, que isso, reclamou, fazia, tanto que ele vai lá e me assina um pré-contrato. Tanto que o Palmeiras, até porque eu tenho que acreditar nisso. Não, por que eu tenho que acreditar? Porque até agora, a pífia patética, a 500 degraus abaixo do medíocre, a inoperante inativa sem criatividade, a incompetente, a não qualificada presidente, na minha opinião, para exercer o cargo de presidente chamada Leila Pereira, estou só falando do profissional. Ela não veio esclarecer até hoje, porque ela só esclarece o que é bonito. As merdas que ela faz, ela não vem e põe a cara. Até agora não está esclarecido quem pagou o dinheiro, a multa que estava na FIFA, do pré-contrato que ele assinou. Porque ela está fazendo absolutamente tudo. E eu não aceito isso. Mas não vou falar dessa patética, essa pífia agora. Estou falando de Abel Ferreira porque me perguntaram. E eu vou chegar no jogo contra o River, por favor. E ele vinha fazendo um trabalho, e ainda não confio, eu quero deixar muito claro, extremamente medíocre para baixo. Desclassificações de cagão, de medroso, de borra cueca, de fralda cheia. Eu não preciso falar só do Boca Juniors. Eu vou falar Flamengo, Botafogo, São Paulo, Corinthians. Vocês querem mais? Porque é um cagão. Ok. Esse ano chega e sempre aquele papo, reestruturação. Tinha que fazer a reestruturação, é óbvio. Até demorou usar tanto que vários programas eu cheguei e eu falei, os amiguinhos de Abel Ferreira. Eu falei também sério, numas 3, 4 vezes, se eu não me engano, que se o Abel Ferreira não mudasse a sua postura, a sua conduta, ele ia morrer abraçado. Porque ele está agradecido até hoje, a merda de estar agradecido até hoje com o Barros. Peraí, o Barros fez a parte dele, você faz a tua, meu amigo. Acabou, já está muito. Você vai carregar o Barros a vida toda, então leva ele para onde você for pro seu time. Ok? E eu falei isso várias vezes. Eu sou totalmente contra. Antiprofissionalismo isso para mim. Isso é a lei do amigo. Um cara que sempre falou de profissionalismo, blá 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 blá, não é profissional. Ou não age como profissional em determinada. Só quando compensa ele. Legal.
Chega esse ano, para mim, trabalho pífio, nojento o trabalho que ele... Inclusive, ano passado, a gente foi humilhado. Nós fomos amassados, destroçados no Maracanã e no Newton Santos. Flamengo, Botafogo. Porque é um cagão. A postura do ano passado. Medroso. Não, mas ele podia falar, é o time que eu tenho. Obviamente ele não vai entregar o time, isso aqui. Mas o Palmeiras não era o lixo do lixo do lixo. Era a responsabilidade dele as merdas que ele fez. Segurar para pôr o Endrick, lançar o Endrick. O Kevin, que ele não deu chance porra nenhuma. 3 jogos, modo de falar pro Kevin. Olha o preço que esse moleque foi vendido. E já tá acabando com os jogos. Onde pro time que ele, nem sei o time que ele foi. Ele está acabando. Está jogando muita bola. Por que não segurou? Ah, mas 1 a gente erra, 2 a gente erra. Luiz Guilherme, Kevin. Ok. Renan, aquele que atropelou, dizem que estava bêbado. Perfeito. Patrick de Paula. Você teve tanta paciência com tanto jogador. Atuesta. Jorge. Você teve tanta paciência. Por que você não teve com o Patrick de Paula? Baladeiro, noiteiro, danana. Eu nem vou falar do aquele que foi o melhor, no Sub-17, o melhor do mundo, eu esqueci o nome dele, que estava no Santos, já todo time que passa rescinde. Ok. Por que você não teve paciência com como você teve com o Gabriel Menino? Enfim. Aí, por que eu estou contando essa historinha? Porque me questionaram. Chega esse ano. Palmeiras capengando, porque no primeiro Campeonato Paulista, vamos ser claros, jogou com um time totalmente alternativo, chegou na final, tomou um banho do Corinthians. Não é que acabaram. 2 bolas do Corinthians, totalmente envolvido. Ponto. Vai para a Copa do Brasil. Chega o Corinthians de novo, um time que está quebrado em todos os sentidos. Um time abaixo do medíocre. O time do Corinthians, não estou falando do clube que está quebrado, bandidagem, polícia. É caso o Corinthians, se passarem uma cerca em volta, saem poucos. Mas está tudo bem, vamos continuar. Aí ele faz a vergonha de novo de passar contra o Corinthians. Não, mas nós estamos em reestruturação. Eu sei quando isso, eu sei que o trabalho vai acontecer. Ok. O Palmeiras faz, esse ano, mais de 700 milhões de reais em investimentos. O maior investimento da história de algum time brasileiro, de um time, não um time brasileiro, de um time na América do Sul. Significa que ele tem material na mão. Dentre desses 700 milhões de reais, 700 e poucos milhões, tem 100 e alguma coisa que é do Paulinho, que ainda não pode jogar. Que a patética, pífia, a incompetente, a não qualificada foi abrir a boca para falar merda de novo, que é o Palmeiras, não é departamento médico. Eu não preciso falar o que ela... Bom, deixou quieto. E não apareceu para falar de novo, porque falar merda, torto, as pérolas de Leila Pereira, ele tem um time na mão. Ele tem um elenco na mão. Só me fala, de tantos erros que o Palmeiras fatura muito dinheiro, fato, não é nada com Leila Pereira. Isso é fruto do trabalho do Paulo Nobre. Ela está na janelinha. Eu costumo dizer o seguinte, o Corinthians, quando foi campeão mundial, contra, acho que o Chelsea, não sei contra quem, que ganhou, o Andrés, que para mim, nem preciso falar, é polícia, caso de polícia esse cara, tá lá, tá sendo investigado total. Ele assumiu que pôs coisa no cartão corporativo. Coisa de, preciso falar, é polícia. Coisa de ser preso. Ele montou tudo, trouxe o Ronaldo, se eu não me engano foi o Mário Gobi. Os corintianos podem me falar melhor. É campeão e o cara, campeão do mundo na mão do Mário Gobi. Os louros, Mário Gobi. Agora, ninguém tá vendo que quem fez tudo, o que ela está vendendo de jogador, o que está entrando de dinheiro, foi a estrutura de Paulo Nobre. Foi a base que Paulo Nobre e Alexandre Matos montaram. Por isso, na época, eu sempre fiz a hashtag Volta Nobre Matos, fora Leila e Barros. Tá bom. Aí,
com todo esse investimento, ele tem mais opções. E eu falei sim de Abel Ferreira, que para mim é o maior e melhor técnico da história do Palmeiras, pelos 2 anos e meio, 3 anos primeiros, porque foi impressionante. Foi algo surreal os títulos que ele ganhou e da forma que ele ganhou. Méritos de tudo, de toda a engrenagem, mas que ele comandou. E aí, depois de todos esses investimentos, eu comentei, para mim o Abel Ferreira não sabe trabalhar com cara grande, porque ele nunca quis um Hulk, que o Hulk era dar camisa pro Hulk e falar se vira, ele vai se virar. Cagada gigante. Tudo bem, agora tem o Vitor Roque. Puta jogador. Eu sempre falei, enquanto a imprensinha, youtuberzinhos, essa parte, os lixos, não todos têm a sua... esses que vendem lixo, vendem merda, e tem gente que compra lixo, gente que compra merda, falavam, eu não. Aquele Mauro César que estava contando os gols. Você não está contando os gols agora, né, Mauro César? Você agora está preocupado, porque você ficou com uma cara de merda nas suas entrevistas, nos seus comentários, quando veio o Andréas Pereira. Cara de merda, sim. Perfeito. Então, e eu acho que ele não sabe trabalhar com caras grandes. Só que os caras que vieram são jovens, isso e aquilo. Ele tem os méritos. Flaco Lopes está começando a jogar bola. Talvez ele achou a posição de Flaco. Méritos dele, da sua equipe, perfeito. Eu sei reconhecer. Palmeiras começou contra o Inter, fez um primeiro tempo de gala eu digo, exemplar. E contra o River fez um primeiro tempo de gala, que era o jogo que eu venho pedindo para quem... O jogo de gala. Ainda não teve o jogo de gala. Sim, teve o primeiro tempo. Então, respondendo a vocês, eu ainda tenho um pé atrás com Abel Ferreira. Não por o que ele fez. Maior e melhor técnico da história do Palmeiras. Ponto. Já é para mim. E nós palmeirenses temos o orgulho, a gente está tendo, nós estamos tendo e tivemos o privilégio de ver, na minha opinião, fora o Abel Ferreira, que é o quarto, outros 3 maiores técnicos de futebol do Brasil. Mestre Tele Santana, que para mim é o top dos tops, o Luxemburgo, Felipão, e nós temos Abel Ferreira. Os 4. Nenhum time teve isso. Nenhum time teve isso. Nenhum. Continuando o meu raciocínio sobre Abel Ferreira. Quando ele chega com todas essas contratações, reforços, eu realmente duvidei, e não vou falar que eu duvido agora, que ele sabia ou que ele sabe trabalhar com tudo isso. Mas eu reconheço que o primeiro tempo contra o Inter, tudo bem que o segundo tempo não ameaçou, o segundo tempo ele tirou o pé por causa do jogo contra o River, perfeito. E o primeiro tempo de Almanac, um primeiro tempo, uma aula de futebol, que ele deu, ele e sua equipe, já entenderam, os jogadores no River Plate, mas o segundo voltou à sua característica, recuou o time. Um detalhe, eu não reclamo da substituição que ele fez. Eu falei do Vitor Roque, porque o Vitor Roque devia estar, na minha opinião, ele já não podia, modo de falar, tinha que sair de ambulância e oxigênio, porque ele já não tinha mais onde respirar, buscar, do jeito que ele se entregou. Mesma coisa Flaco Lopes. Vocês viram o Flaco Lopes, até me deixava nervoso vendo no jogo. Ele caía no chão, mas ele caía não é para ganhar tempo, é porque ele já não, por exemplo, ele tomava uma porrada, ele desmontava no chão, porque ele já não tinha mais força para nada. Só que aí ele olhava para o banco, ele viu o Luigi. Ele não pode pôr um Bruno Rodrigues num jogo desse. O Bruno está voltando agora. E aí, o que acontece? Faltou peças. Então, nesse ponto, eu defendo totalmente Abel Ferreira. Ele mexe errado, às vezes. Puta, a coisa que ele não sabe fazer, ele sabe de futebol pra cacete, é mexer no time.
Ele consegue mudar um time. Às vezes, ele sem trocar um jogador no meio tempo, ele faz o time. Palmeiras e Botafogo, 4-3. A famosa virada, épica. Ele não mudou o time, ele mudou o posicionamento. Para quem não se lembra. O cara sabe. Agora, quando ele faz algumas mudanças, realmente substituições, ele faz umas merdas que, desculpa, é do outro mundo. Ele chama todos os times para cima dele. O que acontece? Eu não posso ainda falar que o Abel voltou à sua fase por 2 jogos. Eu vou falar por quê. Eu não sei como ele vai se portar diante do River. Eu não sei como ele vai se portar diante de um Flamengo. Não estou falando em Libertadores. River Libertadores. Ó. O Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pega o Cruzeiro, pega o Flamengo ainda. Flamengo fora, Cruzeiro dentro. Ele pega times grandes, eu quero ver como ele vai se comportar. O São Paulo ele pega fora, se eu não me engano, eu acho que é fora, né? No Morumbi, pelo Brasileiro. Então, eu quero ver como vai se comportar. Porque eu venho brigando, para quem me acompanha, todos os programas, todos os vídeos. Cara, você tem elenco para marcar lá em cima. Ainda falo a palavra amassar. Amassar não significa menosprezar, é não deixar os caras respirarem. Tanto que ele me surpreendeu contra o River. Eu achei que ele ia fazer uma merda. Ele ia chamar o River para cima com 90 mil pessoas. Eu briguei. Todos os meus vídeos que eu comecei a falar, desde que eu comecei a falar uns 4, 5 vídeos antes do jogo, por favor, joga em cima, não deixa os caras jogar. Foram as minhas palavras. Quanto menos espaço você corre menos, quanto menos espaço você tem a probabilidade de fazer mais gols, você tem a probabilidade de ganhar maior. Tudo isso foi... É só vocês pegarem, faz 6, 7 vídeos, 8 vídeos. Escutem, vejam. E ele me surpreendeu. Só que aí o segundo tempo veio, me assustou demais. Me assustou demais essa postura de Abel Ferreira. Eu não entendi como ele segura um jogo, ele traz 90 mil pessoas contra a gente de novo. Ele conseguiu calar o pessoal em um primeiro tempo de gala. Ah, mas Ronaldo, não existe a perfeição. Verdade. Mas também o Palmeiras deu 2 contra-ataques o segundo tempo e com decisões erradas, eu fiz no comentário ontem, decisões totalmente erradas dos jogadores. Ok. Até quando? Por que a gente não tem esse padrão que seja padrão dentro e fora de casa? Não só contra time pequeno, time de outra prateleira. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã? Faz isso. Qual que é o cagão? Porque é cagão. O Palmeiras não dizem que tem estrutura de Europa, isso e aquilo. Pega o Chelsea, faz isso. Não, vai tomar goleada. Faça isso, aprenda a jogar. Porque se você for cagão a vida toda, você não vai aprender a jogar. Eu não estou falando nada fora do normal. Então, para vocês dois, a única coisa que eu gostaria de falar é isso que eu penso de Abel Ferreira. Ele é um puta de um técnico. Agora, para mim ainda, eu não vou falar que aquela época de 2 anos e meio para cá voltar, sabe, que tá tudo ótimo. Ok, vamos ver o próximo jogo contra o River. Logo mais tem Palmeiras e Flamengo no Maracanã. Eu quero ver a postura de merda ou a postura de corajoso, porque ele foi muito corajoso lá no Monumental, no primeiro tempo. Foi postura de um cara que recebeu, fora o time que já tinha, tantos milhões em contratações. Simples assim. Faz sentido? Se vocês têm opinião diferente, por favor, deixem seus comentários, suas opiniões. Para quem acha que eu não gosto de Abel Ferreira, pelo contrário, eu acho um puta de um cara inteligente. Mas fez muita... Ele é um ser humano, faz as suas besteiras como como todo mundo faz. Agora, cara, o foda é persistir nas merdas. Você já sabe que jogando, pondo o time pra trás, cagão, borra cueca, fralda cheia, tudo que vocês quiserem, não vai conseguir. Tá provado, não sou eu que tô dizendo. Gente, vamos abrir, não vamos ficar com cabresto. Um palmo na frente do nariz, 3 centímetros.
Abre, olha o que aconteceu no passado, aprende. Vamos ver se ele aprendeu, isso é muito importante. Jogo do River, volta, 3-0 lá, 2-0 Allianz. Vamos ver o que foi aprendido desse jogo. Se vai fazer a mesma merda. Eu quero agradecer uma pessoa muito especial na minha vida, que sempre me dá uns toques impressionantes. Tem umas sacadas, ela me falou que os últimos vídeos eu tô com um semblante, eu tô muito triste. Realmente eu tô nessa uma fase minha, mas nada com vocês. Espero que vocês compreendam, mas sempre aqui e logo mais estamos zeradaço. Valeu? Obrigado a essa pessoa extremamente especial. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. E vocês estão dando uma puta força pro canal. Eu agradeço.